vamos de novo. Olá, eu sou o Cauã, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje é dia 11 de março, estamos praticamente quase no mês terceiro mês já do ano. Como eu falei, o ano passa muito rápido, principalmente porque hoje as pessoas não tem um momento mais de paz. Trabalho, daí chega em casa filhos, e assim nem vê o tempo passar. Então vamos lá começar o programa. O primeiro assunto de hoje é sobre o Criciúma. Criciúma que estava vencendo por 1-0 a partida contra o Atlético Tubarão, estava muito bem, só que acabou levando do empate e empatou em casa. Foi a estreia do atacante Zé Carlos, foi uma das melhores contratações do Criciúma esse ano. Zé Carlos já havia tido uma passagem pelo Criciúma há um tempo atrás, depois saiu e agora voltou ao Criciúma de novo. Tudo indica que ele vai se aposentar ali no Criciúma, porque é um jogador que tem bastante história também com o Criciúma. O Criciúma com esse empate ficou na 7ª colocação e o Tubarão continua ali embaixo brigando para não cair. Junto com o Criciúma. O Criciúma também é óbvio que só está a 2 pontos do Z2 e se não se ligar vai cair mesmo. O Criciúma veio evoluindo há um tempo já. Depois daquela vitória por 5-2 sobre o Concórdia, o time tá evoluindo bastante, tá jogando bem melhor do que antes. Abraço para Heloísa Silva, já começou o programa cedo na realidade. Mais alguém? Então tá. Agora sobre o Avaí e o Figueirense, outro clássico, um clássico em Florianópolis, onde acabou 1-1 o jogo. Teve uma briga onde o destaque foi para Marquinhos e Jorge Henrique. Começaram essa briga. É uma coisa que estragou com o jogo. O jogo estava muito bom, daí esses dois tiveram uma atitude de jovem, uma atitude bem criança. Já tem bastante experiência no futebol, Marquinhos, que é o eterno Marquinhos, e o Jorge Henrique, que já jogou até Mundial. Não conseguiram se controlar os ânimos e acabaram formando uma grande briga no jogo. O jogo acabou 1-1, é o que importa. Pro Figueirense foi ruim e pro Avaí também. Pro Figueirense foi ruim por causa que perdeu a liderança, e pro Avaí foi pior, perdeu não, ficou mais longe da liderança, e o Avaí ficou mais longe ainda de conseguir ficar entre os dois primeiros e fazer a final do Campeonato Catarinense. Como eu já estava falando agora ali sobre o Figueirense, ali em cima tem a Chapecoense, que venceu o Joinville por 1-0. A Chapecoense, que com essa vitória abriu 3 pontos de vantagem na primeira colocação para o segundo. Para a Chapecoense é muito bom porque já está agora praticamente classificada. O Avaí talvez se jogar muito bem consegue tirar o Figueirense ou a Chapecoense. Só que se for para sair, eu acho que hoje está mais fácil o Figueirense sair do que a Chapecoense. A Chapecoense vem se mantendo há um tempo muito bem já, vem jogando uma bola extraordinária. É sem dúvida o melhor time de Santa Catarina. Chapecoense que venceu a partida na Arena Joinville por 1-0 e com essa vitória agora abre 3 pontos e já está bem encaminhada a classificação. Agora já continuando agora na Chapecoense tem a melhor defesa disparada da competição. Tem 13 partidas no Campeonato Catarinense e apenas 2 gols sofridos, sendo que o Jandrei, goleiro o titular da Chapecoense, não sofreu nenhum. Nessa partida que a Chapecoense sofreu o gol, nenhuma delas o goleiro Jandrei estava, era o goleiro reserva. Então o Jandrei tem tudo para ser como o melhor goleiro da competição, se não o melhor jogador do Campeonato Catarinense. Agora vamos pro futebol nacional, começando por São Paulo. O Corinthians ontem venceu a partida por 2-0, porque agora já está garantido, já acabou as fases de classificação, a primeira fase do Campeonato Paulista, e o Corinthians vai enfrentar o Bragantino. Acho que, para mim, o Corinthians pegou o pior adversário dos 4 grandes de São Paulo e teve uma grande tristeza, foi a Ponte Preta ficar fora. Ficou fora entre os 8 classificados. Era uma equipe que vinha crescendo nos últimos anos, só que está tendo uns problemas aí técnicos na diretoria e tá dando resultado no campo. O time vem jogando muito mal também, tá abalado psicologicamente o time e não vem conseguindo jogar. E também isso leva às consequências que foi não se classificar para a segunda fase do Campeonato Paulista. Tem alguém aí já, olha? Então vamos aqui. Outro nessa partida, o Gabriel fez um baita de um golaço.
A bola tinha sobrado para ele depois de um lançamento. Ele botou por cima do goleiro e fez um belo de um gol. Oi? Abraço para Diander Benegildo. E o outro gol foi do Henrique. O Henrique, zagueiro do Corinthians, que chegou esse ano no time. Teve umas partidas bem massas, já tem até um gol contra já pelo time. E não vem jogando o esperado. Mas nessas últimas partidas dele, ele vem crescendo bastante. Ele tinha chegado no Corinthians, tinha chegado meio mal, mas agora já tá jogando o que ele sabe jogar novamente. Foi o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians também. Agora outro time é o Palmeiras. Palmeiras terminou em primeiro lugar no geral do Campeonato Paulista. E ontem não decepcionou e meteu 3-0 no Ituano. O Gustavo Scarpa já fez 2 gols. Foi os 2 primeiros gols dele com a camisa do Palmeiras. Gustavo Scarpa, que também estava no Fluminense ano passado, igual o Henrique, e saiu bem criticado pela torcida. A torcida fez um papel bem feio, porque o Gustavo Scarpa tem bastante história já com a camisa do Fluminense. É um jogador esquerdo muito bom, tem bastante habilidade. Talvez ele não vá para essa Copa do Mundo, está bem distante já dele, mas se ele continuar jogando o que joga, talvez está bem próximo da Copa de 2022 ele ser convocado. Ele é uma das grandes promessas do futebol brasileiro, sim, mas também não é tão jovem, já tem 24 anos. Não é tão jovem, tipo um Gabriel Jesus, um Pedrinho, Paulinho, atualmente do Vasco. Não são tão promessas também. O Gustavo Scarpa pode evoluir bastante, sim, só que no momento ele não joga o esperado dele mesmo. Quando ele surgiu nas Laranjeiras no Fluminense, parecia que ele ia ser um novo Neymar. Só que não jogou tudo o que sabe ainda. Ele dá de evoluir bastante ainda, como eu já falei, ele pode estar na Copa de 2022. Mas nessa de 2018 já está bem distante. O Palmeiras, como eu falei, terminou em primeiro lugar no geral do Paulista. Tudo isso por causa daquelas 7 vitórias que tinha conseguido no começo do campeonato. O time só ganhava, fez 7 vitórias seguidas e com aquilo garantiu o time em primeiro. Depois teve alguns tropeços, mas nada que abalou o time, nada que tirou o time lá da liderança. O Palmeiras ficou desde a primeira rodada até a última rodada da primeira fase na liderança do campeonato. Outro time agora é o São Paulo. São Paulo que ontem venceu 3-1 o Red Bull Brasil. O Red Bull Brasil, o RB Brasil. Venceu por 3-1 de virada. O time com a derrota estava próximo de ser eliminado, só que ainda, mesmo perdendo, teria que ter alguns resultados para ficar de fora. E o São Paulo fez muito bem o seu papel e conseguiu a vitória em casa no Morumbi. Antes da partida teve alguns protestos, sim, porque o time estava pedindo mais vontade ao time e honrar a camisa do São Paulo. Teve até a torcida levou até umas cruzes para fora do estádio e as organizadas, a maioria não entrou em campo. Teve no estádio, na verdade. Teve bem pouco torcedor no jogo. O São Paulo não soca o estádio já faz algum bom tempo. A última vez que eu vi o São Paulo encher o estádio foi em 2016, na Libertadores, quando o time tinha ganso ainda, estava evoluindo. Depois de lá, nunca mais vi o São Paulo encher um estádio como antes. São Paulo que por muito tempo foi exemplo para muitos clubes brasileiros. Era o melhor time financeiramente, dentro de campo era o melhor time também. Venceu 3 brasileiros seguidos, mas depois de um tempo começou a cair e nunca mais voltou a ser o mesmo. Agora outro time que decepcionou foi o Santos. O Santos que estava bem no Campeonato Paulista, já estava praticamente classificado e já ele foi fazer uns testes nessa última partida de agora e acabou perdendo 3-1 em casa para o São Bento. O Santos já está classificado junto com o Corinthians, São Paulo e o Palmeiras. Os 4 grandes, como eu falei, já estão classificados e o Santos entrou no campo sem preocupação nenhuma. O Santos já estava só precisava da vitória para eles ficarem em segundo lugar. Só que como acabou perdendo, o Corinthians venceu a partida, passou o Santos e acabou na segunda classificação do geral. As quartas de finais do Campeonato Paulista vão ter os confrontos de Corinthians e Bragantino, São Paulo e São Caetano. O São Paulo, talvez dos 4 grandes, é o que mais preocupa, não pelo adversário, não pela qualidade do adversário, mas sim pelo futebol que vem apresentando. Palmeiras e Novo Horizontino, Palmeiras que é o mais fácil de classificar dali, e o último é Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo e Ribeirão Preto, que o Corinthians venceu ontem por 2-0.
Alguém aí já ralha? Mais alguém? Não estão assistindo. Então tá. Agora vamos para o Rio de Janeiro, onde tem um resultado bem surpreendente. Foi Macaé. Oi? Abraço para Lenise Paraíso. É aquela que tem o programa aqui na rádio. Mais alguém? Então tá, vamos continuar aqui. O Macaé surpreendeu o Flamengo e venceu a partida por 1-0. O Flamengo também já está praticamente classificado no Campeonato Carioca. Tem um dos melhores times do Brasil, na primeira vez que eu falo isso. O Flamengo tem um baita de um elenco com Everton Ribeiro, Diego, Everton, Diego Alves no gol, Júlio César, um monte de craques no time. Junto com o Palmeiras são os dois melhores elencos, sem dúvida, do Campeonato Brasileiro e do Brasil. São, se bobear, até um dos melhores da América do Sul. Mas o Palmeiras ainda fica à frente por causa de elenco. O Palmeiras tem reserva, tem até time D, se bobear. Porque o Palmeiras vem contratando já faz alguns anos e com isso vai acumulando jogadores. Agora voltando aqui no Macaé e no Flamengo, o Macaé venceu a partida por 1-0. Foi um resultado bem surpreendente, sim. Eu acho que ninguém esperava esse resultado. Só que o Flamengo também foi com o time alternativo. Então, mas eu acho que o Flamengo tinha que vencer essa partida mesmo assim, por causa que o time do Flamengo, até o C, é bem melhor que o do Macaé. Agora o Vasco, no Vasco que joga amanhã na Libertadores contra a Universidade do Chile. O Vasco que venceu o Madureira por 3-1. O Vasco vem crescendo já faz algum tempo, desde que entrou na Libertadores, na pré-Libertadores. O time vem evoluindo bastante. Não é de agora que o time do Vasco vem jogando bem, mostrando bastante vontade. O Vasco venceu o Madureira por 3-1 numa partida que foi bem tranquila para o time do Vasco. Só tava lá para jogar mesmo, porque o que importa agora pro Vasco é a Libertadores. Outro time é o Botafogo, só que agora o Botafogo tá numa situação bem crítica, já que empatou com Volta Redonda e agora vai depender de resultados para ver se avança para a semifinal do Campeonato Carioca. O Botafogo estava muito bem ano passado na Libertadores e no Campeonato Brasileiro não foi tão bem, mas esse ano o time vem caindo, não vem jogando tanto que sabe, e com isso também está tendo as consequências que são no Campeonato Carioca. Agora o Grenal que teve esse final de semana foi o maior clássico, eu acho, final de semana, por causa da história que tem o Grenal. O Grêmio venceu por 2-1 o Inter no Beira-Rio. E com isso, com essa derrota do Inter pro Grêmio, nós vamos ter Grêmio e Inter de novo no mata-mata do Campeonato Gaúcho. Que isso é uma coisa que não acontecia há algum tempo antes de chegar nas finais. Já que um sempre ficava em primeiro, o outro segundo, e agora um ficou em primeiro e o outro ficou mais para baixo. O Grêmio, quem achou que o Grêmio ia cair, se deu bem mal por causa que não. Os times gaúchos são bem inferiores ao Grêmio e o Inter. E o Grêmio tem um dos melhores times do Sul, até do Brasil. É um time que o Renato Gaúcho treina muito bem. E o Renato Gaúcho é aquele tipo de treinador que é só para aquele clube. Igual tem muitos treinadores aí tem até jogador que é jogador de um clube só. E o Renato Gaúcho é um baita treinador para treinar o Grêmio. O jogador tem história lá no Grêmio também. E com isso ele treina muito bem o time. E os jogadores também mostram mais vontade nos treinos e nos jogos. A vitória do Grêmio foi justa, sim. O Grêmio jogou melhor do que o Inter. E não foi à toa que o Grêmio venceu no Beira-Rio. 42 mil pessoas e o Luan que marcou os 2 gols do Grêmio. Antes da partida mesmo, ali jogar a moedinha ali para decidir qual vai ficar com a bola ao lado do campo, já estavam se discutindo o D'Alessandro e o Maicon, os dois capitães. O D'Alessandro do Inter e o Maicon do Grêmio. Agora vamos começar pela seleção brasileira. Hoje já vim com a camisa da seleção brasileira porque hoje saiu a convocação do Pro Amistoso contra a Alemanha. Contra a Alemanha, e tem outro time que é a Rússia, outra seleção. E teve bastante novidade. Começando pelo goleiro que foram Alisson, Ederson e Neto. O goleiro que ficou de fora dessa vez foi o Cássio e o Neto entrou. Esses provavelmente são os 3 goleiros da Copa. São os 3 melhores brasileiros no momento também, sim. O Cássio não está muito bem, vem frangando já faz alguns jogos. E não é um goleiro completo, já que o Cássio não tem uma boa saída aérea. E o Neto vem jogando muito bem no Valência. Nas laterais,
já tem duas novidades, que é o Daniel Alves, Marcelo, Felipe Luiz e Fagner. As novidades dessa vez são o Felipe Luiz e Fagner. Já tiveram passagem pela seleção brasileira, mas não estavam sendo convocados. O Fagner, que voltou depois de algum tempo, já que era o Danilo que estava sendo convocado, e o Felipe Luiz também voltou depois de um tempo, já que era o Alexandre que estava sendo convocado. Essa convocação vai ser mais para testes. O Tite não quer montar já a seleção nesses amistosos, já que também vai estar sem Neymar, e ele já vai levar só para fazer alguns testes nesses amistosos. Os zagueiros são Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio, Thiago Silva e Jeromel. Aí já não tem nenhuma novidade, provavelmente vão ser os cinco zagueiros da Copa do Mundo. Talvez o que corre mais risco é o Rodrigo Caio, mas eu acho que ele ainda está mais perto que o Jeromel. Eu levaria o Jeromel em vez do Rodrigo Caio para a Copa do Mundo, mas o zagueiro que ficou de fora dessa vez foi o Gil. O Gil que provavelmente já está na Copa do Mundo também, já está na lista dos 23 jogadores da Copa. O meio campo ficou com Casemiro, Fernandinho e Paulinho como os três volantes. O Casemiro e o Fernandinho mais defensivo e o Paulinho o volante mais ofensivo. O meio campo deve com o Renato Augusto, Felipe Coutinho, William e Fred. E ainda o Anderson Talisca. O Anderson Talisca que foi a maior novidade desse meio campo. Ele já estava sendo observado pelo Tite. O Tite havia viajado para a Europa para ver como ele estava se destacando, como ele estava jogando. E agora vai ter uma oportunidade. Talvez ele jogue a partida contra a Rússia. Eu acho que o Tite deveria sim botar os jogadores que acabaram de ser convocados contra a Rússia também para ver se eles vão aguentar a pressão e tem ainda qualidade de jogar pela seleção brasileira. Os atacantes ficaram Gabriel Jesus, Firmino, Douglas Costa, William José e Tyson. Aí já só o Tyson talvez corre risco de ficar fora da Copa do Mundo, porque ali a vaga já é de Neymar. Neymar que não vai disputar os amistosos agora, porque acabou se machucando e não vai poder jogar. Ele não disputou nem a partida contra o Real Madrid com o Paris Saint-Germain, já que já estava machucado. E para o Brasil isso é muito bom, não agora para os amistosos, mas porque ele fica fora sem jogar e quando volta à Copa do Mundo ele volta descansado e pode dar um gás para a seleção brasileira e levar o Hexa. Esses daí foram os jogadores convocados do Tite. Eu acho que dali todos têm qualidade para a Copa do Mundo sim. Só os atacantes que correm mais risco, que ali sim tá tendo uma briga, já que já tem algumas vagas garantidas, igual de Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e William. E as outras duas vagas vão ter que ser disputadas ainda, já que o Tyson não tem vaga garantida, tem o Luan ainda para brigar, tem vários jogadores brasileiros. Mas como eu falei, todos ali têm qualidade para a Copa do Mundo e fazer um bom papel sim. Talvez o Rodrigo Caio, que é o jogador mais jovem, mas ali todos podem jogar em qualquer seleção do mundo, já que a seleção brasileira é a melhor seleção em todos os tempos, sem dúvida. Tem sempre grandes craques das seleções. A de agora é a que menos tem craques, já que no momento de melhores do mundo, no momento só tem o Neymar mesmo que concorre entre os melhores. Mas tem o melhor lateral esquerdo, o melhor lateral direito do mundo, que é o Marcelo e Daniel Alves. Agora, saindo da seleção, indo para a Inglaterra, tem o Carrick. O Carrick que jogou um baita de um tempo no Manchester United e já anunciou que vai se aposentar no final dessa temporada. O Carrick chegou em 2006 no Manchester United, chegando do Tottenham por 16 milhões de euros. Naquele momento era uma quantia, mas é uma quantia bem baixa para o que ele fez no Manchester United. É um jogador que vai ficar na história do time, com certeza. É um baita de jogador, joga... É um volante, é volante no momento. Ele tem um poder defensivo muito bem e um ofensivo também. Ele perdeu bastante a posição, já que o futebol vem mudando bastante. E ele também é um jogador mais lento e mais de idade também. Depois que a chegada do Pogba, que ele perdeu mais a posição ainda. Ele atuou 463 vezes pelos Red Devils. É um jogador que, como eu já falei, vai ficar na história do time inglês, Manchester United. Agora, como eu falei, o Pogba é um jogador que chegou em 2015 e 2016 para o Manchester United e tomou a posição de volante e agora não sai mais. Depois da partida na Liga Inglesa, na Premier League, ele foi substituído e saiu meio bravo. Só que
ele fez uma baita de uma criancice e não compareceu ao treino. Isso tudo está indicando que em junho ele vai mesmo para o Real Madrid. Talvez pode ser só uma birra, só porque não queria ter saído, já que o Pogba é um jogador jovem também, tem bastante futuro. No momento ele foi dado até como novo Zidane, só que caiu bastante e não tá jogando como jogava na Juventus. Na Juventus ele jogava bem melhor do que como está jogando agora no Manchester United. Agora, outra coisa sobre o PSG é o Neymar. Neymar que agora tá... Todo mundo já indicou, já cravou que ele vai pro Real Madrid na próxima temporada. E o Paris Saint-Germain revelou que o Neymar só sai por 1,6 bilhão de reais. Então, é uma quantia muito grande, ou 400 milhões de euros. É uma quantia que hoje em dia é muito alta. Neymar, que é o jogador mais caro de todos os tempos, com 222 milhões de euros. Foi o que foi pago nele. O Paris Saint-Germain cometeu uma baita de uma loucura. E nesses últimos dias também houve uma especulação que o Barcelona está voltando atrás do Neymar. Neymar, que se eu sou ele, eu não voltaria para o Barcelona, eu iria para o Real Madrid. Ele já jogou com o Messi, agora jogaria com o Cristiano Ronaldo. E o time do Real Madrid, se for botar por posição, é muito melhor ainda que o do Barcelona. Essas aí foram as notícias catarinense, nacional e internacional. Como eu falei no programa passado, a seleção de hoje é a Croácia. Vamos lá, Ralia, começar com a história e economia. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos Ralia. ouvintes. Pronto, a câmera está para mim agora. Hoje nós vamos falar sobre a Croácia. Croácia que é um país europeu, né? Então vamos lá. Uma história rápida aqui. A história da Croácia volta quase tanto quanto a humanidade a si mesma. A Croácia atual era habitada em período histórico antigo pelos ilírios e foi incorporada a 35 a.C. por Octavianos, como Panônia, que era uma parte do Império Romano. No século VII, a Croácia foi conquistada por tribos eslavas. No século X, Tomislav, rei em 924 d.C., fez a Croácia independente. Também nessa época, Veneza conquistou a área da costa, no caso, né? A influência da arte de construção italiana é ainda visível nos lugares da costa croata. No século XVI e no início do século XVII, a Croácia tinha sido conquistada pelos turcos, na atual Bósnia. Os lugares da costa e as ilhas permaneceram sob o domínio veneziano. Em 1699, tornou-se a Croácia austríaca. Em 1779, a Croácia foi administrativamente juntando-se à Hungria. Sob a influência da Revolução Francesa, um movimento croata nacional começou a surgir. Após a Revolução Francesa, a maior parte da Croácia, exceto a parte da Dalmácia, foi constituída pelo Império Austro-Húngaro. O movimento nacional croata lutou principalmente contra Budapeste até 1868, quando a Croácia teve um certo grau de autonomia. Durante a Primeira Guerra Mundial, uma parte da Croácia escolheu lutar ao lado do reino iugoslavo, governado pela dinastia Sérvia. Outra parte da Croácia foi liderada pelo extremista Ustasa, movimento que foi apoiado pela Itália e Hungria. Este movimento foi responsável pelo assassinato do rei Alexandre, em 1974. Quando os alemães atacaram a região, em 1941, a maioria dos croatas participou como espectadores. Para entender melhor a Croácia nesta época, é válido lembrar que a Croácia se localiza abaixo da Áustria e ao lado da Itália, dois participantes do Eixo. O Eixo, na Segunda Guerra Mundial, era o time lá de... posteriormente ele veio a ser o time lá de Hitler, Alemanha, Japão, Itália, por aí. Só que isso é na Primeira Guerra Mundial. Não na Segunda. O regime de Plavik foi marcado por muita violência e perseguição a etnias como sérvios, muçulmanos e ciganos. Durante esse regime, muitas pessoas migraram para o partido Partizan, com o líder Josip Broz Tito Pavelic. E alguns amigos e parentes fugiram do país em maio de 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, a Croácia participou da Federação da Iugoslávia, agora na Segunda Guerra Mundial. Muitos croatas, bem como em outros países da antiga Iugoslávia, hoje em dia vangloriam os tempos de administração de Tito. No final dos anos 80, os antagonismos tradicionais entre as diferentes populações surgiu. Sob a influência de Slobodan Milosevic, a predominância sérvia cresceu e a resistência da Croácia contra essa predominância cresceu rapidamente.
O processo de independência foi marcado por guerras. O exército iugoslavo, sob o comando da Sérvia, detinha em seu poder todo o armamento e diversos ataques foram feitos contra cidades e vilarejos croatas quase indefesos. Os países da União Europeia consideravam o conflito uma guerra civil e estipulavam um embargo impedindo qualquer país de fornecer produtos para a região. Muitos países contrabandearam armamento para a Bósnia e Croácia. Ainda hoje é possível encontrar ruínas desta guerra em boa parte do território croata. A economia croata é impulsionada pelos setores de serviços e indústrias. O turismo tem alavancado a economia do país, que possui em seu território 1.135 ilhas e um litoral de 5.789 quilômetros. Outros fatores atrativos, do ponto de vista econômico, né, são a culinária típica, as ruínas gregas e romanas e o Palácio de Diocleciano, construído no fim do século III para ser o retiro do imperador romano. Obrigado, Rally, pelas explicações sobre a economia e sobre a história. Só lembrando a todos que para saber sobre a seleção, tem que saber um pouco também da economia e da história daquele país. A Croácia, eu acho que muitos começaram a conhecer no futebol depois da Copa do Mundo 2014, onde a seleção da Croácia caiu no grupo do Brasil e fez o primeiro gol da Copa. Não foi nenhum jogador da Croácia que fez o gol, foi sim o Marcelo que fez um gol contra. Naquela partida o Brasil ainda virou a partida e venceu por 3-1 para corrigir aqui. O Brasil jogou bem fácil aquela partida, jogou muito bem. A Croácia não jogou tudo que sabia também. A Croácia tem grandes jogadores atualmente, tem o Mandzukic, tem o lateral direito Sanhar, tem o meio-campista Rakitic e o Modric. Tem alguns jogadores muito bons, só que esses são os de destaque. A seleção da Croácia está no grupo D da Copa. Acho que já está na cara, né, já que estamos no grupo D. E é uma grande candidata junto com a Argentina se classificar. Oi, Ralha. Só voltando, só para lembrar aqui, eu me confundi ali, porque o texto estava um pouco confuso. O texto estava numa tradução meio ruim que os caras fizeram para o português, mas na verdade ali o texto ele errou quando ele citou eixo com a Primeira Guerra Mundial. O eixo era da Segunda Guerra Mundial. Então, quais foram as potências do eixo? Alemanha, Japão e Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Quando citei ali, só retificando isso. É normal cometer erros, então pior se fosse deixado passar e deixar como erro. Como o Rainer corrigiu, então não tem problema não, e vamos voltar aqui. A seleção da Croácia é uma seleção muito boa, vem evoluindo nos últimos tempos. E um tempo atrás ela não jogava como ela mesma, era a Iugoslávia. Acho que quem é mais antigo até hoje chama essas seleções tipo Croácia, chama de Iugoslávia. Já que por um bom tempo, eu não me lembro agora quais são os países, mas elas eram tudo junto. Em vez de ser só tipo a Croácia, tinha algumas seleções. Pode ler pra nós, Rallian, qual era a Iugoslávia? Quem eram os países que faziam parte? Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Esse Kosovo aí é novo. É novo? É o mais novo. Eu mesmo nunca ouvi falar. Eu até achava que a Sérvia fazia parte, mas então... Kosovo. Sei então. Eu mesmo nunca ouvi falar. É um país bem pequeno, não parece, né? E novo também. Agora voltando aqui, de 7 Copas do Mundo que a Croácia pôde disputar, ela mesma, a Croácia, em vez da Iugoslávia, ela disputou 6. Isso quer dizer que, daquelas seleções, a Croácia era a melhor disparada, já que depois que elas se separaram, a Sérvia, esses países assim, não conseguiram mais disputar tanta Copa do Mundo igual a Croácia. A Iugoslávia era uma seleção muito forte, todos temiam, tinha grandes jogadores, só que depois se separaram, umas ficaram sumidas, igual Marrocos, Macedônia. Hoje ninguém escuta falar no futebol. Marrocos talvez por causa do Benati e do Jovetic, mas as outras seleções quase nem me escuta. Sérvia também tem alguns jogadores, só que as outras seleções tem algumas que nem eu mesmo conhecia, como aquela Kosovo. Nem sei se existe seleção naquele país ali. Agora, a melhor Copa do Mundo que a Croácia fez foi em 1998.
onde ela foi em terceiro lugar, e essa Copa do Mundo era na França. A Copa... Oi? Existe? Nossa, nem sabia que existia. Deve ter nenhum jogador conhecido aí, né? Nenhuma. O Chicane, meu Deus do céu. Vai dizer que é uma seleção que vai demorar muitos anos ainda para disputar uma Copa do Mundo e tá aqui nesse nosso quadro, né, Rally? Então tá. Como eu tava falando ali, a Croácia é uma seleção muito boa. Vai entrar nessa Copa do Mundo para disputar a vaga no grupo D. Só que essa vaga já tem uma que é a da Argentina, praticamente. E a outra vai ficar entre Islândia, Croácia e Nigéria. A Croácia, que é a favorita entre essas três seleções, a ficar com a segunda vaga, já que o primeiro classificado já é praticamente a Argentina. Tem uma seleção muito superior a essas outras três seleções. A seleção da Croácia, como eu falei, dessas sete Copas do Mundo, ela ficou fora de somente uma. Foi a da África do Sul em 2010. As outras ela disputou todas. Depois que ela virou Croácia mesmo, ela disputou das 7, ela disputou 6. E a única que ela ficou fora, então, foi em 2010 na Copa da África, onde o Brasil também não tem boas lembranças. O jogador que mais atuou com a camisa da seleção croata é justamente o lateral direito, como eu falei, que é um dos melhores jogadores no momento da Croácia, é o Dirivo Sarna. Ele tem 132 partidas e o maior artilheiro é o Davor Suker, que tem 45 gols. Eu não conhecia esse Davor Suker, mas o Sarna, quem acompanha o futebol vai conhecer. Atualmente ele joga no Shakhtar Donetsk. É um bom lateral direito, mas também já é um lateral de mais de idade. Alguém aí já ralhando também? Então vamos continuar aqui. Essa daí foi a seleção de hoje. A próxima seleção é a Nigéria. É uma seleção que também tem bastante história com o Brasil, principalmente em Jogos Olímpicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de também entrar lá no YouTube e no Facebook acompanhar. Vai ter mais vídeos no Facebook e no YouTube também, na ralha, de todos os programas, tanto do Fecha a Conta, Passa a Régua, o da Lenise, o da Higiene. Vai ter o programa do Beto Madeira e talvez já tenha o do Flávio lá também, no YouTube. Então já tem o do Flávio também. Só lembrando que o Flávio agora tá com um programa aqui na TVR Sul, toda quinta-feira às 6 horas, né? É isso, né? Às 7 horas. É um programa novo, é um programa muito bom para quem gosta de escutar mais sobre um cara que fala muito bem. Tem uma grande inteligência e tem umas grandes histórias também aqui no Naspolini. Quem não conhece o Flávio aqui no Naspolini, né? Filosofia? Então quem gosta de filosofia é só vir aqui quinta-feira às 7 horas da noite. Não é aqui, né? Entrar no nosso site aí pra ver e vai poder acompanhar o programa do Flávio. O programa de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que quarta-feira, se der tudo certo, vai ser o coisa industrial em vez da Nigéria. Mas eu indico que vai ser o da Nigéria e os programas do industrial vão ficar para sexta-feira. Tchau, até quarta-feira e obrigado.